Amigos da Bíblia Livre, tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao Sem Pelos em La Língua de Bíblia Libre. Estamos terminando o mês de junho, que para nossos amigos dos movimentos LGTBIQ+, é o mês do orgulho deles. Para nós, o orgulho é pecado, mas para eles é algo bom. E bem, essas pessoas não podiam terminar o mês sem dar uma notícia que tivesse a ver ao mesmo tempo com a igreja cristã. E é que um reverendo chamado Johnny Juan Cantu Jr., aqui no Texas, fez algo bastante particular no dia 18 deste mês. Ele apresentou diante de toda a comunidade o seu namorado e agora marido. Meu nome é Juan. Você... Meu marido é... Eu sou de Honduras, amigo. Sou da Zona Sul, pra quem conhece Honduras. Bem, eu sou de Chubupeca, departamento de Chubupeca. Bem, meu esposo já me levou pra San Antônio. Eu não escondo o que eu sou, mas vocês também não escondem o que querem. Vivam suas vidas e vivam como puderem. Eu não me envergonho do evangelho. Eu sou pastor. Tenho sido pastor por mais de 30 anos. Estou pastoreando em uma igreja metodista unida aqui em San Antônio, que se chama Igreja Metodista Unida Travis Park. É uma igreja que recebe a todos. Sou diretor de missões, serviço e justiça. Eu trabalho muito com a comunidade de pessoas em situação de rua. E falar de Deus e o que é uma blasfêmia. Blasfêmia é não amar o próximo. Não, isso é pecado. Sim, senhores, isso viralizou. Este homem, este pastor, realmente foi ordenado como ancião, como reverendo da Igreja Metodista Unida Travis Park. A Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos, aqui em San Antônio, Texas. Desde 2024, esta igreja aceita a união de casais do mesmo sexo. É uma dessas igrejas ultraliberais que não vê problema nisso, pois tanto faz para eles. O que eles querem é que as pessoas frequentem suas congregações. Por isso, fingem ser inclusivos e querem dar vazão aos seus próprios desejos e à sua própria natureza. E o reverendo, como vocês já viram, ficou noivo desse rapaz de 27 anos, bem jovem, entre outras coisas. Mesmo que fossem um casal heterossexual, seria algo estranho esse homem, que já passou dos 50 anos, estar se comprometendo e casando com alguém de 27. E esse rapaz de 27 anos se chama José. Assim, onde quer que procure, ele é apenas José, sem sobrenome. É como a Cher não tem sobrenome, José. E bem, os dois anunciaram com muita festa o relacionamento deles. Ele é diretor de missão, serviço e justiça, ou seja, trabalha com pessoas em situação de rua, como dizem aqui, pessoas sem lar. Ele trabalha ajudando pessoas que não têm onde morar. E então, eles justificam tudo o que acreditam, todas as mentiras em que acreditam, com seu trabalho moral, social e ético. Muitas organizações realizam trabalho moral e social, o que é muito bom. Nós também fazemos, não nesse nível, mas é parte da missão da igreja realizar trabalho social. Mas o fato de alguém fazer trabalho social não justifica suas doutrinas. Não quer dizer, portanto, que o que estamos fazendo está certo e que ninguém pode nos dizer nada ou nos criticar. Agora, estamos falando de um homem que é formado em psicologia pela Universidade Luterana do Texas e também teólogo da Escola Perkins. Isso já nos diz muito. Também não se trata de quanto supostamente alguém saiba ou de quantos títulos alguém tenha. Além disso, ele foi pastor por mais de 20 anos. No vídeo, ele diz 30, mas não conseguimos comprovar esses 30 anos. Conseguimos comprovar apenas pouco mais de 20 anos. Ele foi pastor em uma igreja em Austin, da Metodista Unida, que se chama Emanuel. Isso, evidentemente, nos mostra toda uma tendência desde 2024 que vem crescendo nessa Igreja Metodista Unida. E por isso, ela se dividiu em Metodista Unida e Metodista Global. Certo? Porque definitivamente isso é algo que para os cristãos de sã doutrina é inaceitável. Agora vamos analisar as palavras dele. Vamos analisar passo a passo as palavras dele. Primeiro ele diz: não me escondo porque não me envergonho do evangelho. Isso é uma manipulação vergonhosa das escrituras.
Paulo não afirmou: não me envergonho do evangelho para justificar seu pecado, sua própria natureza. Ele não disse: não me envergonho da minha identidade. Ele estava dizendo que não se envergonhava de pregar o arrependimento e a conversão, que é o evangelho, o chamado ao pecador para que se arrependa. Então, eu não me escondo porque não me envergonho do evangelho. Isso não tem nada a ver com o que ele está fazendo. Ele não deveria se envergonhar do evangelho. Ele deveria se envergonhar de estar se casando com um homem, o que é contrário à palavra de Deus. E não se pode pegar esse versículo simplesmente para justificar absolutamente tudo o que se deseja aleatoriamente. Simplesmente, não me envergonho do evangelho, por isso sou bêbado. Não faz sentido o que ele está dizendo. Em segundo lugar, ele afirmou: sou pastor e sou pastor há mais de 30 anos. E daí? Devemos aplaudir por isso? Fazer um mural porque um pastor com 30 anos de ministério, após ter 2 filhos, decidiu casar com um rapaz de 27 chamado José? Definitivamente não. O fato de ele se autodenominar pastor, e na verdade ele não se autodenomina, ele realmente é ordenado pastor, com uma ampla experiência ministerial. Mas isso não o isenta de cumprir os requisitos de 1 Timóteo 3 e Tito 1. Ele tem que cumprir esses requisitos pastorais. Alguém que não tem do que se envergonhar. Uma pessoa que, além disso, é marido de uma só mulher e nunca diz que é marido de um só homem. Não, também não. Isso não cabia na lógica, obviamente, do apóstolo Paulo. Mas o fato de ele ter sido pastor durante 30 anos não justifica que o que ele está fazendo está certo. Em terceiro lugar, ele afirmou literalmente: ele é meu esposo, meu companheiro de vida. O que cremos vai contra as Escrituras. Um homem não pode ter um esposo. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é assim. Gênesis, capítulo 1, verso 27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. E Jesus reafirma totalmente esse mesmo conceito de casamento como a união entre um homem e uma mulher. Mateus 19, 4. Ele respondeu: nunca leram que no princípio Deus os fez macho e fêmea? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. É que, irmãos, na Bíblia o casamento não é um construto cultural que eu posso mudar à vontade ou por votação da igreja. Não, a origem do casamento está no desígnio de Deus desde o princípio. Deus desenhou a sociedade para que funcionasse dessa maneira. A base da sociedade é a família, e a família é constituída por um homem e uma mulher que voluntariamente se unem para fazer um pacto que é um tipo do pacto entre Deus e seu povo. Exatamente isso funciona porque o homem é diferente da mulher e isso tem suas bases no complementarismo. O que isso quer dizer? O homem e a mulher se complementam mutuamente, eles têm características em sua personalidade e em seus papéis diferentes. E trabalham em equipe para o benefício da sociedade. Quando são 2 homens, o complementarismo, logicamente, não existe em nenhum sentido. Não há como se complementarem. Portanto, não cumpre o propósito original que Deus estabeleceu para o casamento. E por isso, podemos dizer que contribui mais para a desordem e destruição da própria sociedade. Número 4. Ele afirma: nasci sendo homossexual. Ou seja, porque nasceu sendo homossexual, então Deus aprova que seja homossexual. Já que nasceu assim nasci, assim Deus me quis. Pois é, todos nós nascemos pecadores, mas isso não quer dizer que Deus esteja feliz com a nossa natureza pecaminosa. É como se eu dissesse: não, é que eu nasci sendo orgulhoso. Entenda, eu sou orgulhoso por natureza, então me aguente orgulhoso mesmo. Ou então, não, é que eu nasci sendo mentiroso. Eu sou mentiroso por natureza. Eu sou assim, ou seja, me ame assim. O Senhor me ama exatamente como mentiroso que eu sou. Ou então, eu nasci, tendo inclinações heterossexuais mais desordenadas. Eu quero ter muitas mulheres. Eu gosto de ter muitas mulheres. Eu nasci assim.
nasci querendo todas as mulheres. Então, assim o Senhor me ama? Não, claro que todos nós nascemos com uma inclinação ao pecado. O homossexualismo ou a homossexualidade é mais uma das muitas inclinações ao pecado com as quais todos os seres humanos nascem e com as quais todos os seres humanos lutamos todos os dias da nossa vida. Mas é justamente disso que se trata ser cristão. Negar a nós mesmos, negar a nossa própria natureza para nos encontrarmos em Cristo e que Ele faça uma nova natureza, uma nova criação em nós. Por isso, quando essas pessoas dizem nasci assim, isso não justifica em nada, sob uma perspectiva ou cosmovisão cristã, o fato de alguém ser homossexual. Em quinto lugar, ele diz que blasfêmia é não amar o próximo, ou seja, ele está dizendo que o que estamos fazendo não é blasfêmia. Blasfêmia é não amar o próximo, e isso é uma meia-verdade. Ou seja, evidentemente não amar o próximo é pecado. 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Sim, isso é claro. Mas, biblicamente, amar o próximo não significa que eu tenho que aceitar tudo dele, ou que eu tenho que aplaudir tudo, ou que eu tenho que passar por cima do pecado dele. Então, se nós condenamos o que eles estão fazendo, é porque já não os estamos amando. Não os amamos. Não, é justamente o oposto. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Quando fala do amor, diz: não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O verdadeiro amor está ligado à verdade. Não há amor sem verdade. Se alguém não ama vocês, não diz nada para vocês. Se alguém realmente não ama vocês e entende que o que vocês estão fazendo é um pecado, fica calado. Mas alguém que ama denuncia o pecado justamente por amor. Lembra o que aconteceu quando Jesus encontrou o jovem rico? Você se lembra? Quer que eu te relembre? Marcos, capítulo 10, versículo 21. Então Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me tomando a tua cruz. Percebem? Jesus o amou. E porque o amou, lhe disse a verdade. Falta-te uma coisa. Você acha que fez tudo? Que cumpriu tudo? Que tudo deu certo para você? Não, porque eu te amo. Vou te dizer, venda tudo o que você tem e tome a sua cruz. Negue a si mesmo, siga-me. Morra para os seus desejos, morra para o que você gosta, morra para o que você ama. Por me seguir. Porque o que você ama é contrário a mim. Porque você segue sua natureza caída e pecaminosa. Isso é amor verdadeiro. Jesus o amou e por isso lhe disse a verdade. Efésios deixa essa verdade muito clara, especialmente em 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, isto é, Cristo. É que se você não me aceita, não me ama. Essa é a lógica. É uma manipulação descarada e emocional. O fato de não aceitarmos pastores homossexuais ou não aceitarmos que o homossexualismo seja algo que deva estar dentro da ética e da moral cristã, não quer dizer que não os amamos. Claro que os amamos. Mas o fato de amá-los não implica que não vamos dizer que eles estão pecando. Na verdade, seria o contrário. E número 6. Cuidado ao criticar o servo de Deus. A velha confiável. Jogada maravilhosa. Achei que só mestres da prosperidade faziam isso. Mas agora parece que todos esses queer e toda essa heresia LGBTBIQ+, na igreja, também estão usando o mesmo conceito tirado do contexto para justificar seu pecado. Quando a Bíblia diz, não toqueis no meu ungido, não quer dizer que não podemos criticar o pregador. Não, não é isso. Todos nós somos ungidos. Quando a Bíblia fala isso, está falando no contexto dos reis. Não podiam matar o rei, não podiam tocar no ungido. Aquele que tinha sido colocado como rei era rei até que Deus quisesse que ele fosse rei. É disso que está falando. Ou é disso que está falando? Não é que não possamos falar mal do pastor? Ah, tenha muito cuidado quando tocar no ungido. Quem é o ungido? O ungido primeiro é Cristo. Em segundo lugar, por meio dele e fazendo sua vontade, todos os cristãos somos ungidos porque temos o Espírito Santo de Deus. Sem unção, não somos cristãos. Simples. Não é que ele tenha mais unção que o outro.
Veja meu vídeo sobre unção para entender que isso é uma farsa. A Bíblia se opõe ao que este Senhor afirma. Na verdade, o que a Bíblia nos diz é que devemos repreender aqueles anciãos, pastores, reverendos que não se submetem à palavra de Deus. 1 Timóteo 5, versículo 19. Contra um ancião não aceites acusação, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que persistem em pecar, repreende-os diante de todos, para que os demais também temam, diante de todos. Por isso é que estamos fazendo esses vídeos. Porque repreendemos aqueles que, aos anciãos, que simplesmente continuam pecando, conscientemente persistem em seu pecado. E a Bíblia nos ensina que devemos repreendê-los diante de todos. O que fazemos aqui não é antibíblico, ao contrário, seguimos fielmente a palavra do Senhor. E o problema de fundo aqui não é somente o relacionamento homossexual dos dois. É algo, obviamente, que nós condenamos, pois acreditamos que não é bíblico, não concordamos com isso. Mas o problema de fundo nem sequer é esse. Mas sim como interpretam, manipulam e distorcem a Bíblia. Como, ao invés de deixar que a palavra de Deus julgue seu comportamento, eles emitem um juízo de valor para tirar o que não lhes convém da palavra. Isso não. Ao invés de deixar que as Escrituras julguem seus desejos, são seus desejos que julgam as Escrituras. Ao invés de deixar que Cristo defina sua identidade, certo? Eles mesmos redefinem Cristo. Isso é contrário às Escrituras. Em vez de a Igreja Metodista Unida se submeter à palavra de Deus, eles estão mudando a palavra de Deus para que se adapte ao que eles querem que ela diga. A Bíblia é clara. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até as suas mulheres mudaram o uso natural pelo que é contra a natureza. E, do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua lascívia, uns com os outros, cometendo atos vergonhosos, homens com homens, e recebendo em si mesmos a devida retribuição pelo seu desvio. E aqui, me perdoem, não está falando absolutamente nada sobre prostituição ritual, que é a típica desculpa hermenêutica que eles usam, não é? Porneia significa prostituição, e aí se fala de prostituição ritual. Não, aqui não se está falando disso. Aqui, Paulo toma como base de sua argumentação o fato da ordem natural, como Deus desenhou a natureza para que funcionasse. E está acusando aqueles que têm intimidade com pessoas do mesmo sexo como pessoas antinaturais contra a natureza criada por Deus e o design criado por Deus. Então esse texto é evidentemente irrefutável, por mais que tentem à força justificar algo injustificável. Que é o que esta igreja tem tentado fazer nos últimos anos, e quero falar a todos aqueles que pertencem a essas comunidades. Nós não os abominamos, não os odiamos, pelo contrário, nós os amamos e por isso pregamos o evangelho para vocês. E queremos dizer a vocês, e a esse pastor, e ao seu atual namorado ou esposo, seja o que for, que se arrependam, que se afastem do pecado, que conheçam o verdadeiro Cristo. A igreja deve estar disposta a recebê-los de braços abertos para que Deus faça a obra em vocês, em seus corações, em seus comportamentos, assim como fez em nós também, porque em nós Ele ainda continua fazendo. O Senhor está disposto a nos mudar se nós pudermos vê-lo, nos arrepender e buscá-lo. Ele mudou muitos homossexuais, transformou muitas pessoas que acreditavam em todo esse tipo de coisa. E o problema nem é que na igreja haja uma pessoa com esse tipo de tendência, mas sim que a igreja os patrocine, os coloque para pregar, os aplauda, os entreviste e os exponha publicamente. A igreja não é chamada para aceitar todo mundo do jeito que é. Não, a Bíblia não diz isso. O Senhor está nos mudando, está nos transformando, porque do jeito que somos não é suficiente. Não, devemos ser como Cristo, não como queremos ser. Isso não tem a ver com amor é amor. Não, amor não é amor. O que é amor na Bíblia? O que é realmente o amor na Bíblia? É se doar totalmente ao outro sem esperar retorno. O amor na Bíblia nunca usa a palavra grega eros,
porque não está se referindo a um amor erótico, nem nada do tipo, mas simplesmente a uma atitude sacrificial em benefício de outra pessoa. Agora, se você quiser saber mais sobre isso, deixo aqui meus vídeos onde argumentamos contra toda essa teologia queer e todos esses pontos de vista contrários à palavra de Deus. Graças a Deus, este mês e este ano isso apareceu muito menos. Isso está caindo tremendamente, pelo menos aqui nos Estados Unidos, e esperamos que continue assim. O que você acha? O que você acha desse pastor? Escreva aqui na caixa de comentários, compartilhe este vídeo em todas as redes sociais e obrigado por ter estado conosco aqui no Bíblia Libre.